Vamos orar pela pregadora. Depois. Então tá. Vamos orar antes pelos nossos dízimos e ofertas. É só levantar a mão agora, em nome de Jesus, e nós vamos estar orando, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Nós trazemos a casa do Senhor, porque nós cremos que isso não é, esse daqui não é semente, esse aqui é preservação. E nós vamos estar entregando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, nos diz que nós temos, por obediência, que trazer os nossos dízimos à casa do tesouro. E a Tua palavra também diz que por nossa causa, Tu é quem vai repreender o devorador. Aleluia. E é por isso, Senhor, é por convicção, é por certeza de que isso aqui é uma forma de nos preservar, Senhor, da acusação do diabo. E nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Estamos aqui com o coração alegre, Senhor. E nós Te pedimos agora, meu Pai, porque nós estamos consagrando a Ti, Senhor. Consagramos 10% da nossa renda, Senhor. E nós Te pedimos, Espírito Santo, completa a obra em nossas vidas. Fala, Senhor, em nossos corações agora através da mensagem, mas que tudo se complete em Ti, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar lendo. Eu fui... o pastor pediu que eu trouxesse a palavra de 2 Reis 4 de novo, né? E eu vou ler só 1 e 2. E diz assim, 2 Reis 4, 1 e 2. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Senhor, nós Te agradecemos mais uma vez por essa palavra e nós cremos que ela vai falar em nossos corações. Senhor, porque a Tua palavra, ela sempre se renova e eu sei que ela vem como uma água, Senhor, abundante, Senhor, para fazer germinar as sementes em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados, é um desafio quando nós pregamos algo que muitas pessoas já pregaram, não é? Mas eu tirei alguns ensinamentos dessa palavra. O Senhor vai nos dando, né, durante o dia, aqueles caminhos que nós ouvimos, que nós experimentamos. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que não havia reservas naquela casa. E não havia reservas porque o esposo daquela família, né, o pai daquela família, não deixou reservas. Então, ele não deixou reservas, muito pelo contrário, ele deixou uma dívida. E quando nós vemos isso, não é, porque são consequências sérias. Se você olhar, os filhos desse homem se tornariam escravos, se não houvesse um milagre. Eu tenho, assim, 2 versículos que me movimentaram muito desde terça-feira, que eu gostaria de compartilhar contigo acerca dessa primeira chave, que eu creio que será uma chave na sua vida. Eu quero trazer chaves para que você abra em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, queridos, é que no Salmo 37:4, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu tenho aprendido que quando essa palavra diz isso,
Deus está dando um cheque em branco para cada um de nós. E a única coisa que pode nos impedir de sermos abençoados pela presença de Deus na nossa vida, queridos, são o nosso espírito de orfandade, são os nossos traumas. Nós precisamos de cura e o Espírito Santo pode te curar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você está alinhado ao Espírito Santo sobre a tua vida, a palavra de Deus diz em Filipenses 2:3, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se você se alinha com o Espírito Santo, é Deus que vai colocar a vontade em você. E eu quero dizer para você que isso está relacionado a todas as áreas da sua vida. Duas coisas me aconteceram hoje, foi muito interessante. Estávamos indo para o jardim de oração com a Carolzinha, e ela falou assim: nossa, eu estou lendo na minha devocional que ela diz que nós precisamos de andar com Deus de forma que seja como um carro, que a gente tenha certeza que quando nós frearmos, Ele vai frear. Ou seja, você fez a manutenção no seu freio? Porque a manutenção no seu freio, queridos, é exatamente a intimidade que nós precisamos de ter com o papai. Para que nós possamos agradar ao papai, nós precisamos de fazer as coisas que ele pede que nós façamos. E isso significa exatamente andar de forma que quando acontecer a situação, o problema, o carro vai frear, porque você sabe nas mãos de quem você está. Amém? E outra coisa que aconteceu que foi muito interessante para mim, nós fomos fazer uma compra de coisa boba para o Samuel no mercado, no Extra. Aí o pastor falou assim: vamos lá para o caixa rápido. Queridos, quando nós chegamos em um determinado ponto, nós vimos que existe 6 caixas de autoatendimento. Eu falei assim: que isso? 6 empregos aqui, 6 empregos. Aí eu conversando com a Janete, queridos, eu só quero falar para você sobre isso, porque o Espírito Santo está dizendo para eu falar isso para você. Aí a minha filha, né, ela é muito estudiosa de tudo. Ela falou assim: mãe, não falta emprego, falta qualificação, porque por trás daquelas máquinas tem gente supervisionando elas. Queridos, eu não sei por que foi que aquele homem deixou dívidas na sua casa, a ponto dos seus filhos poderem se tornarem escravos. Mas eu quero dizer para você: agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. E Ele vai te conduzir. Ele vai efetuar em você tanto o querer dEle quanto realizar. Nós estamos ainda nesse mundo. E nós precisamos de nos preparar. Hoje, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo em uma época que as informações, elas estão aí. Pode ser que a internet funcione de uma forma ruim quando nós não sabemos usá-la, quando nós achamos que é só mídia social. Mas tem muita informação que nós podemos ter através da internet. Nós podemos ver lá algum curso, nós podemos ver lá aquilo que está acontecendo, que nós podemos nos qualificar, até aprender sobre finanças, está lá na internet. Então, tudo que nós precisamos de procurar ajuda, porque aquele homem, em algum momento da vida dele, ele achou que dava, e quando foi no final da vida dele, ele estava endividado, porque ele não procurou, na verdade, o caminho que ele precisava de procurar para que ele fosse abençoado. Porque Deus quer sempre abençoar a nossa vida, queridos. E muitas vezes nós relativizamos e coisas bobas que muitas vezes nós deixamos de fazer vai afetar, sabe o quê? A nossa geração. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer que aquela mulher fez algo. Porque Deus é Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz em Jeremias que Ele espera para ter misericórdia de nós, queridos. Muitas vezes nós, assim, pelo nosso comportamento, pelas coisas que nós fazemos, nós acabamos
perdendo o rumo da situação. Mas o nosso Deus é Deus de misericórdia. E aquela mulher, ela procura o profeta Eliseu. Aquele homem era um homem de Deus. Ele era um homem que ele ia ser um instrumento de Deus para um milagre. E ela procura ele porque ela sabia que, na verdade, ela não podia ter uma consulta de mentoria naquele momento. Ela precisava era de um milagre. E ela vai ao profeta. E a expectativa dela ali, através da fé dela, é que ia haver uma intervenção da parte de Deus. E muitas vezes, queridos, nós vamos precisar dessa intervenção. Nós vamos precisar de que Deus, Ele desça na terra e Ele comece a fazer algo sobrenatural na nossa vida. E quando isso acontece, e aqui nós temos algumas instruções, né, que nós podemos pegar para nós, algumas são simbólicas, outras proféticas. E eu gostaria de falar com você brevemente a respeito disso, é que primeiro nós precisamos de aprender a buscar ajuda espiritual. Porque ainda que nós estejamos nessa terra, que nós desejamos coisas materiais, que nós desejamos que a nossa vida seja uma vida abundante, queridos, tudo parte do espiritual para o terreno. Quando nós acreditamos que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto nós pedimos ou pensamos pela sua infinita glória. Quando isso acontece, é porque nós entendemos que tudo, aquilo que está no material, como foi que o pastor acabou de falar. Ele falou de um homem que foi até interessante, porque ele falava assim, Senhor, eu quero uma escrivaninha, eu quero uma bicicleta. Só que o Senhor falou assim, meu filho, assim, eu sou Deus, sabe? Então, assim, diante de mim está todas as bicicletas que você possa imaginar. Diante de mim está todas as escrivaninhas que você possa imaginar. Eu quero que você seja mais específico. Porque a nossa fé, Deus está falando, que a nossa fé também precisa de ser uma fé palpável. Uma fé que a gente saiba o que a gente quer. E o que aconteceu foi exatamente que aquela mulher, ela começou a procurar a ajuda de Deus, porque ela entendeu que tudo parte do espiritual. A segunda coisa que nós precisamos de entender é que o milagre começa com aquilo que a gente tem. O milagre começa com aquilo que nós temos. O que ela tinha em casa? Ela tinha o azeite na botija. E Deus está dizendo que para começar, isso é suficiente. Deus está dizendo que você pode dizer assim, a minha fé é pouca. Eu não sei o que fazer, mas Ele está dizendo, é daí que eu vou começar. Então, Deus vai começar a partir daquilo com que a gente tem. Parece que é pouco, mas é isso aí que o Senhor vai começar para multiplicar, para aumentar e para trazer a tua provisão. Então, creia que o Senhor é Deus sobre a terra para abençoar a tua vida. Outra coisa que seria o terceiro ponto, que eu gostaria de compartilhar com você, e quando a gente fala de vasilhas, o meu coração ardeu, queridos. Porque quando a gente fala de vasilhas, e ele fala, vai lá pedir as vasilhas para as tuas vizinhas, vai lá pedir às suas amigas, relacionamentos, são importantes, enfim. Eu quero te trazer à memória o Crescendo Juntos. Porque mais do que qualquer amizade que você possa ter, nós precisamos de conselhos, e é isso que vai fazer toda a diferença na tua vida, queridos. Nós precisamos não é de qualquer conselho,
Porque na Bíblia tinha a história de um rei, ele foi filho de Salomão, e quando ele pediu conselhos para jovens da idade dele, como ele pediu conselhos para anciãos, que eram pessoas ligadas ao seu próprio pai, e ele resolveu escolher o conselho daqueles que não tinham fundamento na sua história para respaldar a caminhada dele. Então não é de qualquer pessoa que você tem que ter a direção. Mas eu creio em nome de Jesus, que quando você está aberto ao Crescendo Juntos, à mentoria, ao conselho, a palavra de Deus diz que com o ferro se afia o ferro, assim um amigo ao seu irmão. Isso está lá em Provérbios. Queridos, então não relativize, sabe por quê? Porque assim como falei, na internet está cheio de livro, na internet está cheio de curso, mas não é de forma personalizada para você. Quando você tem um conselho com alguém individualizado, a pessoa está vendo a sua necessidade e ele vai poder te ajudar nessa caminhada. Até o próprio profeta Eliseu, ele foi um mentor para essa mulher. Só que ele ainda diz assim: feche a porta sobre si e seus filhos. Quando ela diz isso, nós também podemos entender que os milagres são gerados no secreto. Nós sabemos, queridos, que nós não podemos desprezar esse ambiente. Não podemos. Nós precisamos de estar no corpo. Porque quando Jesus vier arrebatar, vai ser a igreja, não vai ser você individualmente. Então, não entenda, não acredite que você fora do braseiro vai ser sustentado. Não vai. Nós precisamos do fogo, da chama que está aqui nesse altar. Então nós precisamos de estar no corpo, sim. Só que nós saímos do braseiro e continuamos em casa com a nossa chama, com a nossa brasa. E a palavra de Deus diz que milagres são gerados no secreto, porque continuamos a buscar ao papai. E a palavra de Deus diz em Mateus 6,6, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando nós falamos de fechar a porta, nós falamos de privacidade, nós falamos de intimidade, nós falamos de tempo a sós com Deus, porque quando nós estamos aqui, isso é sobremesa, e eu quero mais é que você tenha muitas expectativas de estar na casa do Senhor, na presença de Deus, em adoração, porque é isso, um dos propósitos da igreja, é te dar um ambiente de adoração, é trazer uma palavra que pode te despertar ao que você vai dar continuidade no teu quarto, no teu travesseiro, na tua disposição de jejuar, de orar, de ler a Bíblia todos os dias. É isso que Deus está dizendo. Nós não podemos relativizar nenhuma das partes em nome de Jesus. Então, experimente através desse caminho as intervenções que vêm da parte do Senhor para a tua vida. Porque é exatamente isso que o papai deseja fazer na sua vida. Ele deseja que nós possamos focar naquilo que ainda precisa acontecer. Porque o milagre daquela mulher veio. O milagre veio, queridos. E sabe o que aconteceu? Ela pôs à parte as vasilhas e ela continuou enchendo. Então isso significa que independente do milagre acontecer, Deus tem sempre mais para você. Então acredite nisso, não fique no teu milagre do passado. Papai quer continuar se movendo na sua história, na sua vida, através da sua fé. E a última lição que nós temos, que eu vi aqui, ele diz: venda o azeite, pague as suas dívidas, mas aí ele ainda diz: viva do resto. Sabe por quê, queridos? Quando você tiver suprido todas as tuas necessidades, e eu quero profetizar em nome de Jesus, queridos, procure mentoria.
Procure mentoria, procure ajuda. Pastora, mas eu vou procurar ajuda de quem? Amados, é só você conhecer a vida da pessoa. Se a pessoa é bem-sucedida, você vai pedir ajuda na área financeira. Se a pessoa é uma pessoa que tem um casamento abençoado, você vai pedir ajuda na área do casamento. Se você está estudando para contabilidade, você quer um contador bem-sucedido. Vocês estão entendendo isso? O que é a mentoria? A mentoria é você entender, espiritualmente falando também. Nós temos irmãos aqui que nos ajudam um ao outro, orando junto, crescendo juntos. É isso que nós estamos falando. Porque quando você for bem-sucedido na sua vida, você tiver tudo bem com você, sabe o que o Senhor ainda vai fazer? Porque Ele vai te dar uma provisão abundante. Efésios 4:28 diz, vou ler só o final, para que tenham com que acudir ao necessitado. O Senhor ainda quer que quando tudo estiver resolvido na nossa vida, nós possamos ainda acudir o necessitado. Gênesis 18:14a diz, acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Não há. Nada há impossível para o Senhor. O que Ele deseja é que nós possamos crescer em graça, crescer diante dos homens. Ele quer que nós o temamos. 2 Reis 6 diz que um homem, ele perdeu um machado, ele deixou o ferro cair do cabo do machado. E ele falou para Eliseu assim, meu senhor era emprestado. Eliseu fala assim, aonde você deixou cair? E Eliseu faz flutuar aquele ferro. E ele pega e coloca no cabo novamente. Queridos, se Deus, isso está na Bíblia. Você crê? Se Deus fez flutuar um machado, por que Ele não vai agir sobre a tua vida? Deu a bicicleta e a escrivaninha. Deu muitas almas. Nós precisamos de acreditar que as nossas necessidades não são algo tão difícil para Ele. Queridos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque quando você estiver alinhado a Ele, é Ele mesmo que vai, em nome de Jesus, fazer você sonhar os sonhos dEle. Fique de pé agora, vamos orar, vamos agradecer ao Papai por essa oportunidade, porque nós cremos que muito mais o Senhor vai fazer na sua vida. O que nós desejamos é que esse ambiente tenha sido um ambiente de restauração e de fé, para que você acredite no poder de Deus, naquele que pode todas as coisas e nos caminhos que Ele tem para abençoar você. Eu vou orar agora, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é quem diz que nós podemos confiar naquele que faz todas as coisas. Senhor, se em nós precisa de haver, Senhor, conselhos, Senhor, se nós precisamos de caminhos, que sejam caminhos que nos dê direções, com mais definições, qualificações, Senhor, desperta-nos, para que possamos entender esses caminhos de forma plena, porque nós profetizamos, Senhor, que nós não geraremos dívidas para a nossa geração, mas nós seremos pessoas capazes de assumir, Senhor, que nós podemos aprender coisas novas, que nós podemos ser abençoados, bem-sucedidos nesse mundo que nós vivemos. E, Senhor, se existe
Algo que tu precisa de fazer hoje como um milagre, para que o teu povo saia dessa situação que vive hoje, para algo abundante em suas vidas. Nós profetizamos isso hoje, na sua vida financeira, na sua saúde, nos seus relacionamentos, e eu quero profetizar que hoje você sabe que começa da sua fé. Começa daquilo que você acha que é muito pouco, mas Deus vai usar para fazer abundar sobre a tua vida, sobre a tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Cante assim comigo. Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu recebo. Em nome de Jesus.